O telefone tocou no fim da tarde, daquele jeito que parece que a casa inteira prende a respiração junto. Eu estava com uma blusa na mão, dobrando devagar, quando vi o Daniel sentado ao meu lado no sofá, com o celular desligado e os olhos inquietos, como se ele estivesse esperando um golpe. Atendi. Alô. A voz da Camila veio lisa, fria, sem tropeço. Ela não perguntou se eu estava bem, não perguntou do Daniel, não perguntou de nada. Ela entrou direto, como quem lê um recado pronto. Seu filho faleceu hoje em um acidente. O funeral vai ser domingo. Eu vou ficar com tudo que era dele. Você não vai receber nada. Eu senti o sangue sair do meu rosto. Meu peito apertou num ponto que eu nem sabia que existia. Por um segundo, a minha cabeça tentou acreditar, porque mãe é assim, a gente tem medo até do impossível. Aí senti a mão do Daniel tocar meu braço, firme, quente, vivo. Eu virei o rosto e vi meu filho ali, respirando, olhando para mim com uma calma difícil, como quem diz sem falar: aguenta. Deixa ela ir até o fim. Do outro lado da linha, a Camila soltou um risinho curto. Um risinho que não combinava com morte, nem com funeral, nem com nada. Era o risinho de quem acha que acabou de ganhar. E foi nesse instante que uma coisa mudou dentro de mim. Não foi coragem de filme. Foi clareza. Eu percebi que aquela mulher estava tentando me enterrar viva, sem nem precisar de caixão. Eu ri. Não foi um riso doce. Foi uma gargalhada que saiu do fundo, como se eu tivesse visto um ladrão tropeçar bem na hora em que acha que está sozinho. Ela parou na hora. Você tá rindo por quê, Nair? A raiva dela atravessou o telefone, mas o meu riso não diminuiu. Eu respirei devagar e respondi escolhendo cada palavra, como quem escreve um recibo. Porque meu filho está aqui do meu lado. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu quase ouvi o coração dela bater. Depois veio um engasgo, como se o ar tivesse sumido do lado dela também. Como assim? Daniel pegou o telefone da minha mão. Eu nem resisti. Eu só observei, como eu sempre fiz, porque eu aprendi cedo que quem fala demais perde o controle da própria história. A voz do meu filho saiu calma, mas firme. Uma firmeza que eu nunca tinha ouvido nele. Como assim o quê? Camila, eu estou vivo. Eu ouvi tudo o que você falou. Do outro lado, um barulho, como algo caindo, como alguém levantando rápido demais. Ela tentou falar. As palavras embolaram. Ela tentou rir, tentou dizer que era brincadeira, tentou dizer que ouviu errado. Tentou tudo o que uma pessoa tenta quando percebe que a máscara escorregou. Só que ela não sabia de uma coisa. Ou melhor, ela achava que sabia tudo sobre mim, e esse foi o erro dela. Eu sempre tive regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Antes de continuar, comenta de onde você está assistindo e já se inscreve no Afonso Story. Fica comigo, porque você vai entender por que eu ri na cara dela e como eu provei tudo. Porque aquela ligação não foi o começo do golpe. Foi só o momento em que a Camila achou que podia acelerar. Achou que podia pular etapas. Achou que eu era só uma velha sozinha, com uma casa quitada e um coração fácil de quebrar. Mas essa história começou anos antes, no dia em que eu fiquei viúva e precisei aprender a segurar uma casa inteira com 2 mãos cansadas. Meu marido se foi cedo. Ficou eu, o Daniel, e uma vida simples, mas limpa. Eu trabalhei como costureira a vida toda. Barra de calça, ajuste de vestido, remendo de uniforme de escola. Coisa pequena, mas honesta. Eu criei meu filho sem luxo, mas com dignidade. Daniel cresceu carinhoso, responsável. Daqueles que me chamavam de minha velha e beijavam minha testa antes de sair. Eu achava que tinha feito tudo certo. Até ele conhecer a Camila. No começo, ela era educada. Gentil demais. Até. Sempre com um sorriso pronto, um bolo de padaria na mão e a mesma frase ensaiada, dizendo que lembrou de mim. Só que gentileza ensaiada tem prazo. E o prazo dela acabou logo depois do casamento. O casamento foi apressado. Daniel estava apaixonado, e eu vi no rosto dele uma pressa que eu não conseguia explicar. A Camila queria tudo rápido. Festa, papel passado, foto bonita, vida grande. E eu, do meu canto, sentia como se alguém estivesse arrumando as malas dentro da minha casa,
escolhendo que levar sem pedir licença. Nos primeiros meses, Daniel vinha me ver sozinho. Depois, passou a vir com ela. E quando ela vinha, ela olhava minha casa como quem faz inventário. Não era saudade. Era cálculo. Ela reparava no armário antigo da sala, nos poucos quadros, na gaveta do meu quarto, no jeito que eu dizia, sem maldade, que um dia aquela casa seria do Daniel. Eu dizia com amor, como uma mãe que quer dar segurança ao filho. A Camila ouvia como quem escuta um preço. E um dia, numa tarde comum, sem grito, sem drama, ela sorriu para mim e soltou como se fosse brincadeira. Dona Nair, a senhora devia fazer um testamento logo, né, para evitar confusão. Naquela hora, eu não respondi. Eu só senti o estômago embrulhar. Porque eu reconheci a fome por trás do sorriso. E eu entendi que, se eu não abrisse os olhos, ela ia transformar a minha vida em um papel assinado por engano. Naquela frase do testamento, dita com sorriso, eu senti como se alguém tivesse encostado a mão na fechadura da minha casa sem pedir licença. Eu não sou mulher de escândalo. Eu aprendi cedo que gritar só dá palco pra gente sem alma. Então eu fiz o que eu sempre faço quando algo cheira errado. Eu fiquei quieta e observei. A Camila continuou sentada, mexendo no cabelo, olhando ao redor como se fosse visita importante. Ela tinha um jeito de falar que parecia carinho, mas era sempre um carinho com ponta. E o pior, o Daniel não percebia. Ele ria, desviava, tentava mudar de assunto, como se aquilo fosse só o jeito dela. Só que eu conheço meu filho. Eu via no olhar dele um esforço constante para manter paz dentro do que já era guerra. Depois daquele dia, pequenas coisas começaram a aparecer, como formiga em açúcar. Primeiro, ela parou de me ligar por cortesia. Ligava só quando precisava. Depois, começou a fazer perguntas que não combinavam com quem só queria se aproximar da sogra. Perguntava se a casa era só minha, se a escritura estava no meu nome, se eu pagava imposto direitinho. Tudo com um tom inocente, como quem puxa conversa no portão. Mas eu sentia o peso por trás. E tinha uma coisa que me incomodava mais do que tudo. Ela gostava de me diminuir em detalhes que só quem viveu sabe. Quando eu falava de uma conta ou de um problema, ela soltava aquele riso curto e dizia: a senhora se preocupa demais. Quando eu dava uma opinião, ela respondia: isso é coisa de gente mais antiga. E quando eu tentava ensinar algo, ela fazia cara de quem está ouvindo uma criança falar. Uma tarde, eu fui pegar água na cozinha e ouvi eles conversando na sala. Eu não estava espionando. Eu só estava em casa. E foi aí que eu ouvi a voz dela, mais baixa, sem a máscara de simpatia. Amor, sua mãe não precisa dessa casa tão grande. Uma pessoa sozinha, pra quê? Se ela vendesse, daria para vocês melhorarem de vida. Eu parei no meio do caminho com um copo na mão. Meu coração deu um soco. Não porque eu achasse que a casa era intocável, mas porque eu ouvi a palavra vocês como se eu já não fizesse parte. Como se eu fosse um obstáculo no meio do plano dela. O Daniel respondeu fraco, do jeito dele quando está tentando evitar briga. Camila, é a casa da minha mãe. E ela, sem subir o tom, sem fazer cena, falou como quem dá uma solução óbvia. Mas um dia vai ser sua, né? Então é melhor organizar isso logo. Sem confusão. Sem gente se metendo. Eu senti a garganta secar. Porque ali, naquela frase, tinha uma pressa que não era sobre amor, era sobre controle. Depois disso, os pedidos começaram. Primeiro, um valor pequeno, com história triste, voz chorosa, dizendo que era só até o fim da semana. Eu neguei com educação. Ela respondeu claro, mas a voz veio dura. Na semana seguinte, outro pedido, maior, com outra desculpa. Eu neguei de novo. E aí a máscara caiu um pouco mais. Ela parou de me chamar de Dona Nair. Começou a me chamar de a senhora, como se eu fosse um documento, não uma pessoa. O Daniel percebia a mudança, eu sei que percebia, mas ele fingia que não. E eu entendi que meu filho estava preso num cabo de guerra que ele não sabia como soltar. Só que o que me tirou o sono não foram os pedidos. Foi o jeito que ela começou a mexer com a cabeça dele. Eu via o Daniel chegando na minha casa com um olhar pesado, como se tivesse pedido desculpa o dia inteiro por existir. Ele me ajudava a trocar uma lâmpada e pedia desculpa por demorar.
Me trazia uma compra do mercado e pedia desculpa por não ter trazido mais. Era como se alguém tivesse colocado nele a ideia de que ele devia sempre, sempre, sempre. E eu comecei a notar outra coisa. A Camila fazia questão de ter plateia quando me tratava bem. Na frente dos vizinhos, era sorrisinho, abraço, elogio. Por trás, era frieza. Aquilo não era afeto. Era personagem. Um domingo, a família toda se reuniu na casa deles. Eu fui porque eu queria ver de perto. Eu queria entender com meus próprios olhos, sem confiar só em sentimento. A mesa estava bonita, comida boa, todo mundo falando alto. E no meio do almoço, a Camila soltou uma frase como se fosse brincadeira, com a taça na mão. Gente, a dona Nair devia fazer um testamento logo. Assim evita confusão depois. Alguns riram. Um riso nervoso, daqueles que ninguém assume. Uma tia até disse a Camila, tentando cortar. Mas ninguém me defendeu de verdade. Ninguém falou respeita. E eu senti uma vergonha que eu não merecia sentir. A sensação era de estar em pé numa sala cheia e mesmo assim estar sozinha. Eu olhei pro Daniel. Ele ficou vermelho. Ele tentou falar, mas a Camila apertou o joelho dele por baixo da mesa. Eu vi. Eu vi o gesto pequeno, rápido, como quem dá um aviso. Daniel engoliu a palavra. Sorriu sem querer. E eu entendi uma coisa que me doeu mais do que a piada. Ela controlava ele por sinais. Na volta para casa, eu não disse nada. Eu sou do tipo que guarda a dor numa gaveta, mas não esquece onde guardou. Eu só fiquei pensando em como aquela mulher tinha conseguido entrar na nossa vida com tanta facilidade, e como ela estava tentando mudar as regras do jogo dentro da nossa família sem ninguém perceber. E foi nessa mesma semana que o Daniel apareceu na minha cozinha num domingo, mais cedo do que o normal, com os olhos vermelhos e a mão tremendo. Ele nem sentou direito. Ele ficou em pé, respirando curto, como se tivesse corrido para chegar ali. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que a Camila está fazendo coisa errada. Eu desliguei o fogo devagar, como se qualquer barulho pudesse quebrar ele. Sentei na mesa com calma. E pedi para ele falar. Ele olhou para a porta, como se tivesse medo de alguém ouvir, e aí disse uma frase que fez meu sangue ficar gelado. Ela mexeu em papel do meu trabalho. E ela está falando com gente que eu não conheço. E ela vive perguntando de seguro, escritura, essas coisas. Ele engoliu seco. Eu tô com medo. Naquele instante, eu entendi que o problema não era só ganância. Era urgência. Era desespero. E quando alguém desesperado encontra uma chance de lucro, vira perigoso. Eu segurei a mão dele por cima da mesa e fiz a pergunta mais simples do mundo, mas que muda tudo. Você confia em mim? Ele assentiu, com o olhar de menino que ainda existe dentro de um homem. Então eu falei baixo, com firmeza. Tá. Agora a gente vai fazer do jeito certo. Sem gritar. Sem brigar. Com prova. E por dentro, eu senti uma certeza pesada nascer. A Camila tinha um plano. E eu precisava descobrir qual era antes que ela terminasse. Porque, a partir daquele domingo, eu passei a ter uma pergunta na cabeça o tempo inteiro. O que exatamente ela estava tentando matar primeiro? A herança. A minha paz. Ou o meu filho? Quando Daniel disse eu tô com medo, eu senti uma coisa estranha, como se o chão da minha cozinha tivesse ficado mais frio. Não foi drama. Foi instinto. Mãe reconhece perigo antes de entender o tamanho dele. Eu apertei a mão do meu filho por cima da mesa e fiz uma promessa silenciosa, daquelas que a gente faz sem falar alto para não chamar azar. Eu não ia deixar ninguém usar o Daniel como ponte para chegar no que era meu. E eu não ia deixar ninguém usar o meu amor por ele como fraqueza. Eu respirei fundo e falei do jeito mais simples. Tá. Então a gente vai agir com calma. Sem briga. Sem acusação. Só com fatos. O Daniel ficou me olhando como se eu tivesse acabado de acender uma luz num quarto escuro. Ele queria acreditar, mas estava cansado. E eu entendi que ele vinha engolindo coisa demais, sozinho. Ele começou a me contar os detalhes. Disse que a Camila tinha feito perguntas sobre o seguro da empresa, sobre um benefício que ele tinha, sobre como funcionava caso acontecesse alguma coisa. Falou também que ela pediu acesso ao e-mail dele para organizar as contas, e
e que ficou irritada quando ele disse não. E, numa noite, ele acordou e viu ela mexendo na carteira dele, tirando e colocando o documento como se estivesse conferindo algo. Eu ouvi tudo sem interromper. Porque quando você interrompe, você alivia a pessoa, mas perde o fio do que ela sabe. Quando ele terminou, eu perguntei uma coisa que parecia pequena, mas não era. Ela sabe onde você guarda seus documentos. Ele respirou curto e respondeu: acho que sim. Ela vive dizendo que o homem é bagunçado e que ela tem que colocar ordem. Na hora, eu senti um nó apertar dentro de mim. Porque colocar ordem era só um nome bonito para controlar. Eu levantei, fui até a gaveta onde eu guardava minhas coisas importantes, e abri devagar. A escritura da casa estava ali, do jeito certo. As cópias também. Eu guardava tudo bem cuidado, desde o dia em que fiquei viúva. Não por medo, mas por respeito ao que eu construí. Voltei para a mesa e olhei para o Daniel. Você já viu a Camila olhando para essa gaveta? Ele não respondeu de imediato. Só abaixou os olhos. E isso foi resposta suficiente. Eu não quis transformar a conversa num tribunal. Eu queria que ele enxergasse sozinho. Então eu falei das minhas regras, como se eu estivesse ensinando um caminho, não dando ordem. Eu não machuco ninguém. Eu não invento história. Eu não faço vingança no escuro. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. O Daniel assentiu devagar. E aí eu vi uma coisa nele que eu não vi há meses. Alívio. Alívio por não estar sozinho. Naquela noite, ele ficou na minha casa. Disse que ia me ajudar com umas coisas, como se fosse desculpa. Mas eu sabia que ele precisava respirar longe dela. Eu fiz café, arrumei a cama do quarto de visitas, e quando ele foi tomar banho, eu fiquei na sala, olhando para minha casa, tentando ouvir o que minha intuição estava gritando. Foi ali que eu decidi que eu ia testar a Camila sem ela perceber. No dia seguinte, eu liguei para ela. Eu não tenho costume de ficar puxando assunto, mas naquele momento eu precisava ouvir a voz dela. Precisava sentir o ritmo, a pressa, a firmeza. Ela atendeu rápido demais. Oi, Nair. Nem Dona Nair, nem como a senhora está. Só meu nome, seco. Eu falei com calma. Camila, o Daniel tá aqui comigo. Ele ficou para me ajudar. A minha coluna tá doendo. Ela fez uma pausa mínima. Pequena demais para quem ouve, grande demais para quem presta atenção. Ah, entendi. E ele volta quando? A pergunta saiu lisa, como se ela estivesse perguntando sobre clima. Não parecia preocupação. Parecia cobrança. Eu respondi. Ainda não sei. Depende. Do outro lado, eu ouvi um suspiro controlado. E aí ela tentou deixar a voz doce. Tá bom. Qualquer coisa você me avisa. Desligou rápido. Eu fiquei parada com o telefone na mão, sentindo o sangue correr mais devagar. Porque quem ama pergunta se tá tudo bem. Quem quer controle pergunta quando volta. Naquele mesmo dia, eu fiz outra coisa. Eu falei pro Daniel, na frente de um parente que eu sabia que era língua solta, uma frase que parecia inocente. Vou ter que organizar meus documentos. Tá tudo bagunçado. O Daniel me olhou na hora. Ele entendeu. Eu não estava bagunçada. Eu estava criando uma isca. O parente fez que sim com a cabeça. 2 horas depois, meu celular tocou. Era uma tia distante que quase nunca me ligava. E quando ela me ligou, eu já sabia. Aquilo tinha rodado. A tia falou num tom de curiosidade falsa. Nair, fiquei sabendo que você vai mexer em documento. É verdade. Eu senti o estômago gelar. Porque eu nem tinha dito isso para Camila. Eu tinha dito na frente de alguém que repassa. E, de algum jeito, isso estava chegando nela. Eu respondi. Ah, tia, só papel velho. Não é nada. Desliguei e olhei pro Daniel. Ela está vigiando. O Daniel ficou pálido. Foi quando eu decidi que eu não ia tentar resolver isso só com conversa. Eu ia buscar alguém que entendia de lei e de prova. Eu marquei, sem contar para Camila, uma conversa com um advogado conhecido da igreja. Um homem simples, desses que falam olhando no olho, que não gostam de drama e gostam de documento. Quando eu contei pro Daniel que a gente ia no advogado, ele ficou tenso.
Ele ainda tinha aquele resto de esperança, aquela vontade de acreditar que era exagero. E eu entendi. Ninguém quer aceitar que dorme ao lado de alguém que faria o pior. Eu falei baixinho. Filho, esperança sem prova vira armadilha. A gente vai com calma. A gente só vai ouvir. Ele concordou. Na noite anterior ao encontro com o advogado, o Daniel recebeu uma mensagem no celular e travou. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Eu perguntei o que foi. Ele virou a tela para mim. Era a Camila. Amor, preciso que você me mande uma foto do seu documento agora. É rapidinho. É para uma coisa aqui. Eu levantei devagar, como se eu estivesse sentindo o peso de tudo se encaixando. Porque não era só um pedido. Era pressa de quem quer fazer algo antes que a porta se feche. E naquele instante eu soube que a nossa ida ao advogado não era mais prevenção. Era urgência. A mensagem da Camila ficou brilhando na tela do celular do Daniel, como se fosse um olho aberto no escuro. Amor, preciso que você me mande uma foto do seu documento agora. É rapidinho. É para uma coisa aqui. Eu não disse nada por alguns segundos. Eu só olhei para o meu filho e vi a luta dentro dele. A parte dele que ainda queria acreditar. E a parte dele que já tinha entendido. Ele respirou fundo e perguntou, sem me encarar. Mãe, por que ela precisa disso agora? Eu puxei a cadeira e sentei ao lado dele, devagar, como quem sabe que qualquer movimento brusco pode quebrar alguém por dentro. Porque ela está com pressa, meu filho. E quem tem pressa com documento, quase nunca está fazendo coisa certa. Ele passou a mão no rosto, cansado, e eu vi como aquilo tinha sugado a energia dele por meses. Aquela sensação de estar sempre devendo explicação, sempre justificando, sempre tentando agradar uma pessoa que nunca se saciava. Eu toquei no braço dele. Você não vai mandar nada. Ele assentiu. Mas eu percebi que, mesmo dizendo sim, ele ainda estava com medo do que vinha depois. Porque quem vive sob controle aprende que toda recusa vira punição. Minutos depois, ela mandou outra mensagem. Daniel, para de complicar. Eu só estou tentando ajudar. A frase parecia gentil. Mas eu conhecia bem esse tipo de gentileza. Era a gentileza que empurra, que aperta, que faz a pessoa se sentir errada por se proteger. Eu pedi o celular e escrevi com a mão dele, do jeito mais neutro possível. Agora não dá. Depois eu vejo isso. Nada de briga, nada de acusação. Só um limite. A resposta dela veio quase instantânea. Tá. Como você quiser. Só que aquele como você quiser não tinha paz. Tinha promessa. Foi naquela noite que eu entendi uma coisa com nitidez. A Camila não ia parar por vergonha. Ela só pararia por impossibilidade. E impossibilidade, nesse mundo, costuma ter o nome de prova. No dia seguinte, eu e o Daniel fomos encontrar o advogado da igreja. Um homem simples, sério, daqueles que falam pouco e escutam muito. O escritório dele tinha cheiro de papel velho e café frio. Eu gostei disso. Lugar assim não tem teatro. Tem realidade. Eu contei tudo sem exagero. O casamento apressado. As perguntas sobre escritura. Os pedidos de dinheiro. A mudança de tratamento. E agora a pressa por documento. O advogado ficou em silêncio, anotando com uma calma que me deu segurança. Depois olhou pro Daniel. Você tem mensagens salvas. O Daniel engoliu seco e respondeu que tinha algumas, mas nem todas. Que às vezes ele apagava para evitar briga. Eu vi a vergonha nos olhos dele, como se isso fosse culpa dele. E ali eu senti vontade de abraçar meu filho como quando ele era criança. Mas eu me controlei, porque o que ele precisava agora era firmeza, não colo. O advogado falou com uma serenidade dura. A partir de hoje você não apaga mais nada. Você vai salvar tudo. Mensagens, ligações, horários, qualquer pedido estranho, qualquer ameaça. E você não entrega documento nenhum, nem foto, nem número, nada. O Daniel assentiu, mais pálido do que entrou. Eu perguntei do meu lado, com a voz mais calma que consegui. E quanto à minha casa? Ele me respondeu olhando nos meus olhos. A senhora vai proteger o que é seu com papel.
Não com conversa. Se a senhora quer que o bem vá para o seu filho um dia, isso pode ser feito do jeito correto. Mas primeiro vocês precisam atravessar esse momento com segurança. O ponto aqui não é herança. É risco. A palavra risco ficou na sala como um peso, porque ela confirmou o que meu corpo já tinha sentido. Saímos de lá com orientação clara. E com uma sensação estranha, mistura de medo e alívio. Medo por perceber o tamanho do problema. Alívio por finalmente ter um caminho. No carro, o Daniel não falou nada por um tempo. Só dirigiu olhando reto. Quando estacionou na minha casa, ele desligou o motor e ficou parado, como se precisasse escolher as palavras. Mãe, eu me sinto burro. Eu respondi na hora, firme. Você não é burro. Você foi bom. E gente boa vira alvo fácil de gente ruim. Mas agora acabou. Agora você vai ser bom e atento. Ele respirou tremendo, e eu vi uma lágrima escapar sem ele querer. Eu fingi que não vi. Deixei ele manter a dignidade dele. Naquela tarde, eu fiz uma lista mental do que eu precisava organizar. Não lista escrita, porque eu não queria nada que pudesse cair em mão errada. Eu só passei a observar cada detalhe. Onde eu guardava meus documentos. Quem tinha a chave da minha casa. Quem entrava e saía. Quem sabia de quê. E foi aí que eu me lembrei de uma coisa que a Camila tinha feito meses antes. Um detalhe pequeno que, na época, eu achei que era só intromissão. Ela tinha perguntado onde ficava o telefone fixo. Disse que era para me ajudar, para eu não me confundir com o número. E eu, boba, mostrei. Na hora eu não vi maldade. Hoje eu vi a intenção. Eu olhei pro Daniel e falei a frase que decidiu tudo. A gente vai gravar as ligações. Ele me encarou com surpresa. Mãe, isso não é errado. Eu respondi com calma. Errado é inventar morte. Errado é roubar com mentira. A gente não vai criar história. A gente só vai guardar o que ela mesma disser. Ele ficou quieto. Depois assentiu. No fim do dia, ele trouxe um gravador simples. Coisa pequena, discreta. Quando ele instalou, eu tremi. Não de culpa, mas de tristeza. Eu nunca imaginei que um dia eu teria que me proteger assim dentro da minha própria família. Depois que ficou pronto, nós sentamos na sala. Eu tentei dobrar roupa, mas minha mão não tinha paz. O Daniel ficava olhando o celular como se esperasse um ataque. E o ataque veio de um jeito que me deu mais medo do que grito. A Camila começou a agir como se nada tivesse acontecido. Mandou mensagem perguntando se o Daniel tinha comido. Mandou figurinha. Mandou um coração. Um coração. Aquilo me embrulhou por dentro, porque eu vi a máscara voltando pro lugar. Eu vi ela tentando limpar as pegadas antes que alguém notasse que tinha lama. Só que, junto com as mensagens doces, ela soltava um veneno sutil. Não esquece que eu dependo de você. Eu estou tentando fazer o melhor pra gente. Seu afastamento está me machucando. Não era amor. Era amarra. O Daniel me mostrou tudo. E pela primeira vez ele não tentou justificar. Ele só olhou pra mim e disse: ela está me puxando de volta. Eu segurei o rosto dele com as duas mãos, firme, e falei bem devagar. Ela só te puxa de volta porque ela sente que está perdendo o controle. E quando alguém perde o controle, ou recua, ou acelera. Na mesma noite, ela ligou. Eu vi o número dela aparecer no visor do fixo e senti meu corpo reagir. Não era medo dela. Era medo do que ela seria capaz de dizer. O Daniel sentou ao meu lado, bem perto, como naquele dia que ele era criança e tinha medo de trovão. Eu atendi. Alô. A voz dela veio doce, doce demais. Oi, Nair. Só queria saber se o Daniel está aí. Eu respirei com cuidado. Eu já sabia que ela estava medindo o terreno. Vendo se eu entregaria informação. Vendo se eu abriria a porta. Eu respondi apenas: está. Ela fez uma pausa curta. E então falou num tom de falsa preocupação. Ele está bem. Eu quase ri de nervoso. Porque a preocupação dela tinha endereço. E não era o coração dele. Eu respondi: está. O silêncio do outro lado durou um segundo a mais do que deveria. E naquele segundo,
eu senti uma certeza dura se formar dentro de mim. Ela estava tentando decidir qual seria o próximo movimento. Quando ela voltou a falar, a doçura já tinha sumido. Eu preciso falar com ele agora. O Daniel esticou a mão, pronto para pegar o telefone. Mas antes de entregar, eu olhei para ele e vi que a gente tinha chegado numa linha sem volta. Porque, naquele tom, não era pedido. Era comando. E foi nesse momento que eu entendi que a ligação grande ainda não tinha acontecido. Ela estava só aquecendo a voz. Eu segurei o telefone com força, sentindo o plástico quente na mão, e olhei para o Daniel antes de entregar. Não foi um olhar de mãe pedindo permissão. Foi um olhar de mãe lembrando o filho do combinado. Calma. Sem explicação. Sem briga. Sem dar informação de graça. Ele assentiu, engolindo seco, e pegou o aparelho. Alô? Camila. A voz dela mudou na hora. Comigo ela tentava um tom de autoridade. Com ele, ela colocava açúcar por cima do veneno. Amor, ainda bem que você atendeu. Eu estou preocupada. Você sumiu. Você está me deixando sozinha. Daniel respirou fundo. Eu via o peito dele subindo e descendo mais rápido do que devia. Eu só vim ajudar minha mãe, Camila. Ela soltou uma risadinha curta, quase imperceptível. Ajudar sua mãe. Claro. Sempre ela. Você sabe que eu também preciso de você, né? Eu senti a minha boca secar. Aquilo não era frase de esposa. Era frase de dona. Daniel tentou manter a voz neutra. Eu preciso de uns dias. Ela ficou em silêncio por um segundo. Um silêncio calculado, de quem está escolhendo a arma certa. E então veio a frase. Então me manda agora a foto do seu documento. Se você não confia em mim, confia no que eu estou tentando fazer pela gente. Meu estômago embrulhou de novo. Porque ali estava o mesmo roteiro. Pedir, empurrar, culpar. Daniel olhou para mim rápido. Eu não falei nada. Só balancei a cabeça. Negativo. Ele respondeu. Não vou mandar. A respiração dela mudou. A doçura caiu como se fosse roupa. A voz ficou mais dura. Você está falando isso por causa dela. A palavra ela veio como se eu fosse uma doença, não uma mãe. Daniel apertou o maxilar. Eu estou falando isso porque eu não quero. Simples. A Camila soltou um suspiro irritado, e aí fez o que ela sempre fazia quando perdia um pouco do controle. Tentou virar vítima. Você sabe o quanto eu me esforço. Você sabe o quanto eu abri mão de tudo por você. E agora você faz isso comigo. A frase era bonita para quem não prestava atenção. Mas eu prestava. Aquilo não era sentimento, era cobrança. Daniel ficou quieto por alguns segundos, como se estivesse lutando contra a velha culpa. Eu vi ele quase cedendo só para parar o conflito. E foi aí que eu encostei de leve na perna dele, um toque pequeno, igual o que ela fazia, só que o meu toque dizia o contrário. Não volta. Não se encolhe. Ele respirou e respondeu, firme. Eu não vou discutir. Eu só não vou mandar documento nenhum. O silêncio dela veio pesado. E então ela atacou por outro lado, com a voz baixa, mais perigosa. Se você não mandar, eu vou resolver de outro jeito. Eu senti um frio atravessar minhas costas. Não pelo tom de ameaça, mas pelo fato de ela ter falado isso sem tremer. Como quem já tinha um plano B. Daniel tentou manter a calma. Resolver de outro jeito como? Ela riu. Seca. Você vai ver. E desligou. O som do telefone batendo no gancho pareceu alto demais. Por um instante, ninguém falou nada. Eu só ouvi a minha própria respiração, controlada, e a do Daniel, falhando. Ele olhou para mim como se estivesse esperando bronca. Como se fosse culpa dele. Eu puxei o rosto dele com carinho e falei baixo. Você ouviu. Ela mesma disse. Ela vai tentar do outro jeito. E agora a gente vai estar pronto. Ele passou a mão na cabeça, nervoso. Mãe, eu estou com medo do que ela vai fazer. Eu não enfeitei a verdade. Porque proteger também é dizer a coisa do jeito que ela é. Filho, medo a gente sente. A diferença é que agora a gente não vai fingir. A gente vai agir. Naquela noite, eu não dormi direito. Eu deitei,
mas a minha cabeça ficou trabalhando como máquina. E eu me peguei lembrando de cada detalhe pequeno que eu ignorei quando ela ainda estava fingindo gentileza. O jeito que ela perguntava sobre seguro como se fosse curiosidade. O jeito que ela mexia na carteira dele como se estivesse organizando. O jeito que ela adorava falar de testamento na frente de gente, como se estivesse plantando ideia no grupo inteiro. Não era só ganância. Era preparação. De manhã cedo, o Daniel recebeu outra mensagem. Desta vez, curta. Vou passar aí mais tarde para pegar umas coisas. Ele me mostrou a tela e o olho dele já estava vermelho, de raiva ou de medo, eu não sei. Passar aí. Como se a casa fosse dela. Como se ele fosse criança. Eu pensei rápido. Camila adorava aparecer com plateia ou com teatro. Mas ela também adorava invadir quando achava que ninguém ia resistir. Eu perguntei. Ela tem chave. Daniel abaixou o olhar. Eu dei uma para ela, no começo. Ela disse que era para emergência. Eu fechei os olhos por um segundo. Não para dramatizar. Para controlar a vontade de chorar de frustração. Porque eu sabia que aquela emergência era uma desculpa antiga. Eu levantei e fui até a porta. Olhei o miolo da fechadura como se eu estivesse olhando um inimigo que eu finalmente reconheci. Hoje a gente troca essa fechadura. Daniel ficou tenso. Mas ela vai surtar. Eu respondi sem levantar a voz. Que surte. Surto não abre porta. Chave abre. E ela não vai mais ter. A gente trocou a fechadura antes do meio-dia. Quando o chaveiro foi embora, eu senti um alívio estranho, como se eu tivesse recuperado um pedaço do meu próprio corpo. Só que o alívio durou pouco. No meio da tarde, meu telefone tocou. O celular do Daniel também vibrou. Ao mesmo tempo. Ele olhou para a tela e sussurrou. Ela. Eu atendi o fixo. O gravador estava ligado. Alô. A Camila falou sem cumprimentar. Nair. Abre a porta. Eu estou aqui. Eu fui até a janela devagar. Ela estava mesmo. Do lado de fora, arrumada demais, maquiagem perfeita, cabelo no lugar, como se fosse visitar gente importante. E no rosto, o sorriso que ela usava para enganar. Eu respondi com calma. Não vou abrir. A voz dela subiu meio tom. Como assim não vai abrir? Eu vim buscar coisas do Daniel. Eu senti minha mão apertar o parapeito da janela. Eu não queria perder a compostura. Com pessoa assim, qualquer descontrole vira arma contra você. Eu falei. Se ele quiser te entregar alguma coisa, ele entrega por você. Mas você não entra. Ela soltou um riso de desprezo. Você está colocando ele contra mim. Eu respondi sem emoção. Eu não coloco ninguém contra ninguém. Eu só coloco limite. Do lado de fora, ela bateu na porta. Não foi batida de visita. Foi batida de cobrança. Abre. Nair. Você não tem esse direito. Eu fiquei em silêncio por 2 segundos, só para ela sentir que grito não manda em mim. E aí eu disse. Eu tenho o direito de proteger minha casa. Ela ficou quieta. E eu ouvi o som dela respirando forte. Depois veio a voz mais mansa, falsa. Então chama ele. Eu só quero conversar. Daniel chegou perto de mim. Ele estava tremendo, mas não recuou. Isso já era enorme. Ele falou alto, do lado de dentro, sem abrir a porta. Camila, vai embora. A gente conversa depois. A máscara dela caiu de vez. E foi ali que eu vi a raiva verdadeira. Você vai se arrepender. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Eu senti o coração bater mais forte, mas mantive a voz firme, porque eu precisava que o Daniel visse que a ameaça não derruba a parede. Camila, vai embora. Ela ficou alguns segundos parada, olhando para a porta como se quisesse atravessar com os olhos. Depois virou e saiu, mas saiu devagar, como quem marca o terreno. Como quem promete voltar. Quando o carro dela virou a esquina, o Daniel soltou o ar como se tivesse prendido a vida inteira. Eu abracei meu filho, forte, e senti o corpo dele ainda tenso. A gente acabou de ver o lado real dela, mãe. Eu assenti. E agora ela vai tentar fazer o golpe fora daqui, onde não tem porta para eu trancar. Ele me encarou. Como assim?
Eu falei baixo, porque a verdade às vezes precisa ser dita como faca. Ela falou que ia resolver de outro jeito. E gente como ela não desiste quando perde uma porta. Ela procura outro caminho. Banco, cartório, trabalho, qualquer lugar onde um papel errado vira desastre. Naquela noite, eu sentei com o Daniel na mesa e a gente fez o que eu mais detestava fazer, mas que era necessário. A gente listou tudo o que ela poderia tentar. Acesso à conta. Acesso a benefícios. Acesso a documentos. Mentira espalhada para a família. E cada item da lista parecia aumentar o peso no ar. Quando terminamos, o Daniel ficou olhando para a folha, pálido. Mãe, eu acho que ela vai inventar alguma coisa grande. Eu apertei a mão dele. Ela vai. Porque o orgulho dela não aceita perder. E a fome dela não aceita esperar. Eu levantei, apaguei a luz da cozinha, e antes de ir pro quarto eu parei na sala, olhando pro telefone fixo, como se ele fosse um aviso. Porque eu sabia. Aquela visita na porta não tinha sido o ataque final. Tinha sido só o ensaio. E eu senti, com a clareza que dá medo, que a próxima mentira dela ia ser tão grande que ia precisar de funeral, de choro falso e de gente acreditando sem perguntar. E foi aí que eu entendi que a Camila não estava só tentando tirar dinheiro. Ela estava tentando apagar alguém. E eu ainda não sabia quem seria o próximo alvo. Naquela noite, depois que eu falei que a próxima mentira ia precisar de funeral, o Daniel ficou parado na sala olhando pro telefone fixo como se ele fosse um animal que podia morder. Eu peguei 2 canecas de café e sentei com ele na mesa da cozinha. Não para confortar com frase bonita. Para organizar a cabeça. Porque quando a gente entra numa guerra silenciosa, o primeiro passo é tirar a confusão de dentro. Filho, a Camila não perdeu só uma porta hoje. Ela perdeu o controle. E quando alguém perde o controle, ou aceita a derrota ou tenta acabar com o jogo. Ele passou as mãos no cabelo, nervoso. E o que a gente faz agora? Eu apoiei as mãos na mesa. Agora a gente fecha as outras portas. As que não têm fechadura. Foi nessa hora que a gente começou a agir do jeito certo. Sem teatro. Sem mensagem emocional. Só cuidado. O Daniel ligou pro banco dele, colocou senha reforçada, pediu bloqueio de atendimento por telefone sem presença, ativou alerta para qualquer movimentação. Ligou também pro setor do trabalho, falou com alguém de confiança e pediu para mudarem acesso de e-mail e de sistemas. Eu vi o rosto dele ficando sério, como se ele estivesse finalmente entendendo que ser bom não significa ser vulnerável. Mas aí aconteceu a primeira coisa que me fez engolir em seco. O celular dele vibrou com uma notificação de tentativa de redefinição de senha. Não foi ele. Ele me mostrou a tela sem falar nada. Só aquele olhar de quem está vendo a confirmação do pior. Eu não disse, eu avisei. Eu odeio essa frase. Eu só falei o que importava. Pronto. Ela já começou. Ele respirou fundo, e pela primeira vez eu vi raiva no lugar de culpa. Ela tá tentando entrar na minha vida como se eu fosse um cofre. Eu assenti. E cofre, meu filho, a gente protege com código e com prova. A partir dali, eu virei uma mulher de rotina. Eu sempre fui organizada como costureira, eu media cada coisa, anotava cada detalhe, guardava cada recibo. Agora eu passei a fazer isso com a própria história. Eu peguei um caderno velho e comecei a registrar tudo, como se eu estivesse marcando pontos numa linha do tempo. Dia, hora, mensagem, ligação, frase exata. Nada de sentimento. Só fato. Porque, se a Camila tentasse virar o jogo, o que ia me salvar não era minha palavra. Era a repetição do padrão dela. E naquela mesma madrugada, veio a segunda coisa. Um número desconhecido ligou pro meu fixo. Tocou 2 vezes e desligou. Tocou de novo e desligou. Eu não atendi. Eu só deixei tocar e registrei a hora. O Daniel olhou para mim. Quem faz isso? Eu respondi baixo. Quem quer testar se você está acordada? Quem quer medir a casa? Quem quer ver se você reage? A manhã seguinte parecia normal por fora, mas por dentro eu estava com o corpo em alerta. Eu dobrava a roupa e ouvia o som do portão como se fosse sinal. Eu lavava a louça e prestava atenção em carro parando na rua. O Daniel tentava ficar calmo, mas qualquer vibração do celular fazia ele endurecer.
E aí veio a terceira coisa, a mais venenosa. Uma prima minha, dessas que sabem de tudo da vida dos outros antes mesmo de acontecer, me mandou mensagem. Nair, é verdade que você e o Daniel brigaram que ele saiu de casa. Eu senti o coração bater mais forte. Não por vergonha, mas por raiva. Porque eu entendi o desenho. A Camila estava plantando versão. Eu respondi curto. Não é verdade. Mas eu sabia que uma negação não segura rumor quando a pessoa do outro lado já está com a história pronta. E foi aí que eu entendi a real arma dela. Não era só documento. Era narrativa. Ela queria que a família achasse que o Daniel estava afastado, fraco, instável. Queria criar um cenário onde qualquer coisa que ela dissesse depois parecesse possível. Foi quando eu fiz uma coisa simples. Eu liguei pro meu irmão mais velho, o único parente que sempre me respeitou. Eu não contei tudo. Eu só pedi uma coisa. Se você ouvir qualquer história sobre o Daniel, você não repete. Você me liga na hora. Ele perguntou por quê. Eu respondi do jeito mais limpo. Porque tem gente querendo confundir. Ele entendeu. E quando um homem velho entende sem discutir, é porque a coisa está feia. No meio da tarde, o Daniel recebeu outra notificação. Desta vez, do e-mail. Tentativa de acesso em um dispositivo novo. O rosto dele ficou duro. Ela está insistindo. Eu olhei para ele. Você quer ver ela se entregar de vez? Ele me encarou. Como? Eu falei baixo, e foi aí que o meu plano silencioso começou a ganhar forma. A gente vai dar uma informação controlada, pequena. E vamos ver para onde ela corre. Ele ficou quieto por um instante, pensando. Depois assentiu. Então eu fiz o teste do jeito mais inocente do mundo. Eu liguei para Camila. Sim, eu. Porque eu queria que a isca viesse com a minha voz, sem intermediário. Ela atendeu com aquele tom que mistura doçura e desprezo. Oi, Nair. Eu respondi como se nada tivesse acontecido. Camila, achei uma pasta velha do Daniel aqui. Uns papéis. Vou separar para entregar para ele quando ele voltar para casa. Eu senti a respiração dela prender do outro lado. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas eu ouvi. Que papéis? Eu fingi simplicidade. Ah, coisa de trabalho. Documento. Nada importante. Só não quero perder. Silêncio. E aí ela falou com um cuidado que me deu vontade de rir de tão falso. Então guarda direitinho. Depois eu passo aí para pegar. Para ajudar. Eu respondi com a voz mais calma do mundo. Não precisa. O Daniel resolve. Ela insistiu. Mas é melhor eu ver, Nair. Vai que tem coisa que você não entende. Naquela frase, a máscara dela escorregou. Porque não era te ajudo. Era eu controlo. Eu encerrei sem briga. Eu vejo isso depois. Tchau. Desliguei e olhei pro Daniel. Agora a gente espera. Ele não respondeu. Só ficou olhando pro celular como se ele fosse apitar a qualquer momento. E apitou. 10 minutos depois, o telefone fixo tocou. Era a Camila de novo. Agora a voz dela não estava doce. Estava afiada. Nair, eu vou aí hoje. Quero pegar esses papéis. Eu respondi sem emoção. Não. Ela soltou um riso curto, irritado. Você está escondendo coisa. Você está manipulando meu marido. Eu encostei o telefone no ombro e escrevi no caderno a frase exata. Eu não ia esquecer. Eu precisava dela do jeito que veio. Depois eu respondi. Eu não escondo nada. Eu só não deixo você mandar. A raiva dela atravessou a linha. Você vai se arrepender. Eu guardei mais essa frase. Quando desliguei, eu vi o Daniel com os olhos brilhando de ódio e tristeza. Ela falou como se eu fosse inimigo. Mãe. Eu toquei no braço dele. Não é você. É o que você representa. Você é a ponte que ela quer atravessar. E quando a ponte fecha, ela tenta explodir a margem. Ele respirou fundo. Então, o que ela vai fazer agora? Eu olhei pro telefone fixo. Ela vai tentar um golpe grande. Um golpe que muda tudo de uma vez. Porque golpe pequeno já não funciona com a gente.
Foi nessa noite que o Daniel decidiu dormir de novo na minha casa. Não por conforto, por segurança, por testemunha. Porque a gente estava chegando num ponto em que a palavra dela podia virar arma, e a presença dele ao meu lado era uma parede. A gente comeu em silêncio. Eu lavei os pratos devagar. O Daniel ficou na sala. E eu vi a postura dele diferente, mais firme. Menos menino. Mais homem. Isso me deu orgulho e dor ao mesmo tempo. Quando eu apaguei a luz da cozinha, o telefone fixo tocou. Eu congelei. O Daniel levantou na hora. No visor, apareceu o nome dela. Camila. Eu senti um frio no peito, como se o ar tivesse ficado fino. E antes mesmo de atender, eu já soube que não era sobre papéis. Era sobre destruição. Eu olhei para o Daniel, e ele estava de pé ao meu lado, vivo, inteiro, com o rosto sério. Eu encostei o dedo no botão de atender. E foi aí que a mentira dela começou a nascer. O telefone tocou e, por um segundo, eu senti como se a casa inteira tivesse ficado menor. O Daniel levantou na mesma hora e veio para o meu lado. Eu vi o nome dela no visor e a minha mão foi sozinha até o botão de atender. O gravador estava ligado. O silêncio da sala parecia uma câmera apontada para nossa cara. Alô? A voz da Camila entrou lisa, apressada, como se ela estivesse correndo por dentro das próprias palavras. Nair. Seu filho faleceu hoje em um acidente. Eu não respondi. Eu juro que, por um segundo, o meu corpo tentou reagir como mãe, com aquele medo antigo que não pede lógica. Mas o Daniel estava ali, do meu lado, vivo, respirando, e segurando a minha mão com firmeza, como quem diz, deixa ela continuar, mãe. Deixa ela se entregar. A Camila não esperou pergunta. Ela já veio com a continuação, como se estivesse lendo um roteiro escrito em folha limpa. O funeral vai ser domingo. E eu já estou resolvendo tudo. Eu vou ficar com tudo que era dele. Você não vai receber nada. A frieza dela me deu uma vontade de vomitar. Não porque eu fosse fraca, mas porque eu senti a crueldade pura, aquela que não treme, aquela que se acha inteligente. E eu percebi que ela estava tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Matar meu filho no papel. E me matar por dentro. Ela ainda não tinha parado. A voz dela subiu um pouco, como se ela estivesse gostando do próprio poder. Eu não estou te ligando para discutir. Só para te avisar. E para você não inventar nada. Eu sei como você é. Ali, no meio daquela mentira, ela ainda tentou me colocar como louca. Como velha exagerada. Como problema. Ela queria deixar tudo pronto. A versão, o motivo, o julgamento. Eu olhei para o Daniel. Ele estava pálido. Não de medo. De choque. Eu vi o coração dele quebrando um pedaço, porque não é todo dia que um homem ouve a mulher que ama decretar a morte dele com tanta calma. Eu senti uma raiva tão grande que virou lucidez. E foi aí que eu ri. Não foi riso de deboche. Foi riso de sobrevivência. Foi o riso que sai quando a mentira é tão grande que passa do ponto do choro e vira prova. Eu ri alto. Eu ri como quem vê um ladrão colocar a mão no bolso errado e tirar a própria culpa. Do outro lado, a Camila travou. Você está rindo por quê, Nair? A frase veio tensa, irritada. Ela não estava perguntando por curiosidade. Ela estava perguntando porque o roteiro dela estava saindo do controle. Eu respirei devagar, para minha voz não tremer. Não por medo dela, mas porque eu queria que cada palavra entrasse como um prego. Eu estou rindo porque meu filho está aqui do meu lado. Silêncio. Um silêncio pesado, como se a ligação tivesse virado um quarto escuro. Eu ouvi a respiração dela falhar. Depois um som abafado, como se ela tivesse dado um passo para trás sem querer. Como assim? A palavra saiu fina, menor do que a Camila que ela tentava ser. O Daniel estendeu a mão e pegou o telefone da minha mão. Eu deixei. Eu queria que ela ouvisse a voz dele e sentisse a mentira desabar por dentro. A voz do meu filho saiu calma, mas com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Como assim o quê, Camila? Eu estou vivo. E eu ouvi tudo. Do outro lado, veio um barulho, como se algo tivesse caído no chão. Depois um murmúrio apressado. Ela tentou puxar ar para falar,
mas parecia que o ar não encontrava caminho. Daniel, amor, pelo amor de Deus, eu posso explicar. Explica, então. O Daniel não gritou. Isso foi o que mais me assustou. Ele falou com um controle que parecia novo, como se ele tivesse finalmente entendido que a calma dele podia ser arma. A Camila tentou rir. Foi um mal-entendido. Eu ouvi uma coisa. Eu fiquei nervosa. Eu achei que... Você achou o quê, Camila? Que eu tinha morrido e que você ia ficar com tudo. A voz dele não falhou. Eu vi o queixo dele duro. Eu vi a dor e a raiva andando juntas, mas obedecendo. Ela mudou de estratégia na hora. Virou vítima. Eu estou desesperada. Você sumiu. Você me deixou sozinha. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só inventou minha morte. O Daniel cortou, seco. Ela ficou muda por 2 segundos, e quando voltou, a voz veio diferente. Mais baixa. Mais perigosa. O doce tinha acabado. Restou o veneno. Você está gravando isso. Eu senti o meu estômago gelar, porque aquela pergunta mostrou que ela sabia exatamente o que era uma prova. E, mais do que isso, ela mostrou que tinha medo de prova. O Daniel olhou para mim rápido. Eu não respondi com a boca. Eu só mantive o rosto firme, porque eu tinha aprendido que, com pessoa manipuladora, a verdade não é gritada. A verdade é entregue. Ele respondeu. Você acha que eu sou tão burro assim? Ela não respondeu a pergunta. Ela tentou outra saída. Daniel, eu te amo. Eu fiz isso porque eu estava fora de mim. Eu achei que a sua mãe estava colocando você contra mim. Você ligou para minha mãe para dizer que eu morri. E falou do meu funeral como se fosse agenda. E disse que ela não receberia nada. Isso não é amor. A frase dele saiu com uma calma tão limpa que doeu em mim. Doeu porque eu entendi que ele estava atravessando o luto de um casamento ali mesmo, no meio de uma ligação. A Camila fez uma pausa. E então, num impulso, ela tentou me atacar de novo, como se eu fosse o problema e não a mentira dela. Essa mulher está te envenenando. Ela sempre quis me separar de você. Eu não aguentei e falei. Uma frase só. Uma. Porque eu prometi a mim mesma que eu não ia virar personagem do teatro dela. Camila, você se separou do Daniel quando decidiu mentir a morte dele. Silêncio de novo. Depois, ela fez o que toda pessoa que perde o controle faz quando percebe que não vai vencer no grito. Ela desligou. O som do desligar foi seco. E a sala ficou com um silêncio diferente, um silêncio que não era suspense, era realidade. O Daniel ficou parado, segurando o telefone como se ele fosse pesado demais. A mão dele tremia. Não era medo. Era queda. Eu levantei e abracei meu filho. Ele ficou duro por um segundo e depois desabou no meu ombro, sem chorar alto, mas com a respiração falhando, como um homem que está tentando não se quebrar inteiro. Eu sussurrei. Você ouviu. Você viu. Agora você não precisa mais inventar desculpa para a maldade dela. Ele assentiu, ainda preso no meu ombro. Eu não acredito que ela fez isso, mãe. Eu passei a mão nas costas dele devagar, como quando ele era pequeno e tinha febre. Acredita, filho, por que ela fez? E por que ela faria de novo se tivesse chance? Ele se afastou e olhou para mim com os olhos molhados, mas firmes. E agora? Eu puxei o caderno da mesa, abri na página onde eu vinha anotando tudo e escrevi a hora exata da ligação. Eu não escrevi emoção. Eu escrevi fato. Agora a gente faz o que eu te prometi. A gente prova com fatos. Ele olhou para o gravador perto do telefone, como se só agora estivesse entendendo o tamanho do que tinha sido capturado ali. Ela percebeu. Eu assenti. Percebeu e vai tentar correr antes que a verdade chegue onde precisa chegar. Ela não vai aceitar perder. Ela vai tentar apagar rastro. Vai tentar inventar outra versão. Vai tentar se antecipar. O Daniel respirou fundo, como quem se prepara para um trabalho pesado. Ela vai dizer para todo mundo que eu estou traindo ela. Que eu estou doido. Que você está me manipulando. Eu encarei meu filho. Deixa ela dizer. Palavra sem prova é vento. A nossa prova está aqui. Ele ficou em silêncio.
E aí o celular dele vibrou em cima da mesa, bem devagar, como se até o aparelho tivesse medo de interromper. Nós dois olhamos ao mesmo tempo. Na tela apareceu uma notificação curta. E foi o suficiente para o meu coração apertar. Porque, naquele instante, eu entendi que ela já estava se mexendo. E o que ela ia tentar em seguida não ia ser só mentira em telefone. Ia ser ação. A notificação apareceu na tela do celular do Daniel como um tapa silencioso. Solicitação de alteração de senha. Ele não tocou na tela de primeira. Ficou olhando, com o maxilar travado, como se o corpo dele ainda estivesse tentando aceitar que aquela ligação tinha sido real. Eu estendi a mão. Mostra. Ele desbloqueou e a segunda linha veio logo embaixo, pior que a primeira. Pedido de acesso à conta. Localização desconhecida. O Daniel soltou o ar pelo nariz, curto, como quem segura o choro e a raiva no mesmo lugar. Ela já correu. Eu assenti. Ela percebeu que perdeu o palco do telefone. Agora ela vai tentar fazer o golpe acontecer no mundo real, onde ninguém vê o rosto dela quando ela mente. Ele se levantou e começou a andar pela sala, de um lado pro outro, como se a casa tivesse ficado pequena. Eu conheço esse andar. É o andar de quem quer fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começa. Eu puxei o caderno, abri na página da noite e anotei o horário das notificações. Não por mania. Por sobrevivência. Calma. Filho. Primeiro a gente confirma o que é. Depois a gente corta o caminho. Ele parou, respirou, e abriu o e-mail. E foi aí que a coisa ficou séria de verdade. Tinha uma mensagem automática do banco. Recebemos uma solicitação de atualização cadastral e de beneficiários. O Daniel ficou branco. Branco de verdade. Beneficiário. Eu vi a mão dele tremer. Ela está tentando trocar tudo. Eu segurei a cadeira com força, não para me apoiar, mas para segurar a vontade de levantar e sair quebrando coisas. Porque a raiva, quando é grande, quer barulho. Só que barulho não resolve. Barulho alimenta gente como ela. Eu falei baixo, firme. Ela não está tentando só te controlar. Ela está tentando te substituir. Ele olhou para mim, sem entender. Substituir como? Eu respondi devagar, encaixando as peças. Ela te matou no telefone. Agora ela quer te matar no papel. Se ela conseguir te apagar no sistema, ela cria o cenário que precisa. E aí ela corre com a história para a família toda acreditar. O Daniel engoliu seco e começou a digitar, nervoso, como se digitando ele conseguisse respirar. Ele entrou no aplicativo do banco, mudou senha, ativou a autenticação em 2 etapas, travou tudo que dava para travar. Eu fiquei olhando em silêncio, porque eu sabia que ele precisava se sentir útil, precisava sentir que tinha algum controle de volta. Quando ele terminou, o celular vibrou de novo. Uma mensagem da prima. Meu Deus, Daniel, eu soube do acidente. É verdade. Eu senti a minha barriga gelar. O Daniel leu e ficou parado, imóvel, como se alguém tivesse puxado a tomada dele. Ela já espalhou. Eu peguei o celular da mão dele, com cuidado. Ela está testando o terreno. Ela quer ver quem acredita sem perguntar. Ele piscou rápido. Mãe, ela está dizendo que eu morri. Eu olhei para o meu filho, vivo na minha frente, e a dor disso quase me fez perder o ar. Não pela Camila. Pelo absurdo. Pela frieza. Eu respondi com calma. Então a gente vai responder com vida. Ele me encarou. Como? Eu levantei e fui até a mesa onde estava o gravador, peguei o caderno, e coloquei tudo na frente dele. A gente não vai discutir com ninguém. A gente vai mandar uma frase curta para quem perguntar. E para quem espalhar, a gente guarda o nome. Daniel respirou fundo. Qual frase? Eu falei simples, sem emoção. Estou vivo. Isso é mentira. Depois eu explico. Ele assentiu e começou a responder as mensagens uma por uma, sem xingar, sem se justificar, sem pedir desculpa. Eu vi o esforço. Eu vi como ele queria gritar, como vocês acreditam nisso. Mas ele não gritou. Ele obedeceu o plano. E aí veio a parte mais perigosa. Um número desconhecido ligou pro celular dele. Ele olhou para mim. Atende no viva voz.
Ele atendeu. Alô. A voz do outro lado era masculina, séria, tom de gente que acha que está falando de algo grande. Senhor Daniel, aqui é do setor administrativo. Recebemos uma ligação informando que houve um acidente e que o senhor faleceu. Estamos tentando confirmar para procedimentos. O Daniel ficou sem fala por um segundo. Eu senti o meu coração bater no ouvido. Ele respirou e respondeu, devagar. Eu estou vivo. Quem ligou isso? O homem do outro lado hesitou. Uma senhora. Se identificou como esposa. Camila. Eu fechei os olhos por um instante. Era isso. Ela não estava só espalhando fofoca. Ela estava tentando movimentar máquina. Trabalho, banco, o que ela pudesse. O Daniel falou mais firme. Eu quero registrar que isso é falso. Eu estou vivo. E eu posso ir aí agora. Do outro lado, o homem ficou mais cuidadoso. Certo. Peço desculpas. Isso é muito sério. Podemos solicitar que o senhor compareça com documento. O Daniel olhou para mim e assentiu. Eu vou. Quando ele desligou, a mão dele tremia, mas o olhar estava diferente. Não era mais choque. Era decisão. Ela passou do limite. Eu toquei no ombro dele. Ela passou do limite faz tempo. Só que agora você viu com os próprios olhos. Ele respirou pesado. Mãe, e se ela tentar fazer isso em mais lugares? Eu respondi sem hesitar. Ela vai tentar. E é por isso que a gente vai se antecipar. Ele me encarou, esperando o comando. E eu dei. Amanhã cedo a gente vai no trabalho. Depois no banco. Depois volta no advogado. E hoje a gente organiza uma coisa aqui em casa. Ele franziu a testa. O quê? Eu peguei o celular e abri a lista de contatos. A família. Ele fez uma careta, porque ele já sabia o que isso significava. Família é o lugar onde a mentira pega carona mais rápido. Eu falei firme. A Camila está contando a história dela para todo mundo. Agora você vai aparecer com a sua cara. Sem briga. Sem novela. Só presença. Eu fiz uma chamada de vídeo com meu irmão, aquele que eu confiava. Ele atendeu e, no primeiro segundo, deu para ver que ele já estava contaminado pela notícia. O rosto dele estava tenso. Nair, o que está acontecendo? Dizem que o Daniel. Eu virei a câmera e mostrei o Daniel sentado ao meu lado. O Daniel levantou a mão e falou, calmo. Tio. Eu estou vivo. Eu vi meu irmão respirar como se tivesse tirado um peso do peito. Mas junto com o alívio, veio a raiva. Quem fez isso? Eu respondi com a verdade nua. A Camila. Meu irmão ficou em silêncio, e depois soltou um palavrão baixo. O Daniel falou, com voz firme. Eu não quero que o senhor discuta com ela. Eu só quero que o senhor não espalhe nada. Se alguém perguntar, diga que eu estou vivo e que é mentira. Meu irmão assentiu na hora. Eu digo. E vou avisar mais 2. Eu desliguei e senti uma coisa no peito. Não era alegria. Era a sensação de estar segurando uma enchente com as mãos. Só que, pelo menos, a gente tinha começado a levantar as tábuas. Quando a noite foi passando, as mensagens foram mudando. Algumas pessoas pediam desculpa. Outras se fingiam de desentendidas. Teve gente que nem respondeu. E isso eu guardei dentro de mim, porque eu aprendi que silêncio às vezes é cumplicidade. E então o Daniel recebeu uma última mensagem da Camila. Direta. Sem coraçãozinho. Sem figurinha. Sem máscara. Se você continuar com isso, eu vou te destruir. Você acha que eu não sei o que fazer? O Daniel me mostrou a tela. Eu peguei o caderno e anotei palavra por palavra. Depois olhei para ele. Isso é ameaça. Isso é prova. Ele respirou fundo. Mãe, eu não conheço mais essa mulher. Eu respondi com uma tristeza calma. Você conheceu a máscara. Agora você está conhecendo a fome. Ele ficou em silêncio, olhando pro chão. E eu vi o luto dele acontecendo sem choro. Luto de quem percebe que foi usado. Na manhã seguinte, a gente acordou cedo. O Daniel tomou banho e vestiu uma roupa simples, mas firme, como se ele estivesse indo provar que existe. Eu passei um batom leve, amarrei o cabelo e peguei meus documentos também.
Não porque iam pedir. Porque eu queria me sentir inteira. Antes de sair, o telefone fixo tocou. Nós nos olhamos. No visor, o nome dela de novo. Camila. Eu não atendi. O Daniel também não. A gente deixou tocar, 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 até ela desistir. Porque eu sabia que aquela ligação não era para pedir desculpa. Era para plantar mais um veneno. Eu desliguei o toque e falei com calma. Vamos. A gente saiu de casa com o sol ainda baixo. E enquanto a gente caminhava até o carro, o Daniel falou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele. Mãe, hoje eu vou aparecer. E ela vai ter que engolir. Eu olhei para ele e respondi com um orgulho quieto. Não é ela que vai engolir, filho. É o mundo que vai ver. E no caminho para o trabalho dele, o celular vibrou mais uma vez. Uma notificação do banco. Solicitação em análise. Compareça para confirmação. Eu senti o coração apertar, porque eu entendi o que aquilo significava. Ela já tinha ido longe demais. E agora, ou a gente chegava primeiro com a verdade, ou ela chegava primeiro com a mentira. A gente chegou no trabalho do Daniel cedo, com o sol ainda baixo, e eu senti aquele tipo de frio que não vem do tempo, vem da responsabilidade. Não era só provar que meu filho estava vivo. Era provar que alguém tinha tentado apagar ele no papel, e que isso tinha rastro. Na recepção, a moça olhou para o Daniel como se estivesse vendo fantasma. Ela piscou 2 vezes, a mão tremendo em cima do teclado. Daniel. Mas disseram que... Ele não levantou a voz. Só ficou firme, com o rosto sério. Eu estou vivo. Quem disse isso e para quem vocês repassaram? A moça engoliu seco e chamou alguém do administrativo. Enquanto esperava, eu percebi um detalhe que me deu náusea. A notícia já tinha passado de boca em boca ali dentro. Tinha gente olhando de lado, cochichando, como se a morte dele fosse fofoca. A coordenadora apareceu, com um sorriso nervoso. Tentou começar com carinho, mas a frase travou no meio. Daniel, que susto! A gente recebeu uma ligação. Ele cortou com calma. Quem ligou? Ela hesitou. E hesitação, para mim, sempre foi confissão. Foi sua esposa, Camila. Ela disse que houve um acidente e pediu orientações sobre benefícios e sobre como resolver algumas coisas. Eu senti o sangue subir no meu rosto, mas eu segurei. Eu não queria dar àquela história nenhum pedaço de espetáculo. Eu queria fatos. Daniel respirou fundo. Eu quero isso registrado. Agora. Eu quero o nome de quem recebeu a ligação, o horário e o que foi dito. A coordenadora assentiu rápido, já percebendo que não era momento de tapar com paninho. Ela chamou o setor jurídico interno e pediu que anotassem. E enquanto eles mexiam em sistema, eu vi o Daniel apertar a mandíbula. Ele estava com raiva, mas estava em pé. E aquele detalhe era tudo. Quando o jurídico chegou, o Daniel falou de novo, sem drama, como quem deixa a verdade cair em cima da mesa. Ela mentiu que eu morri. Eu tenho gravação da ligação. E ela já tentou acessar minhas contas e mudar dados. O homem do jurídico ficou sério. A postura dele mudou na hora, porque ali não era briga de casal. Era fraude. Ele pediu que o Daniel comparecesse no dia seguinte para formalizar uma declaração, e orientou a empresa a bloquear qualquer tentativa de movimentação feita por terceiros. Eles pediram ainda que o Daniel atualizasse contatos e definisse regras de autenticação. Tudo isso enquanto a recepcionista observava, com medo misturado com vergonha. E foi nesse momento que eu entendi que a Camila não queria só dinheiro. Ela queria velocidade. Ela queria passar por cima antes que alguém perguntasse nada. No caminho até o banco, o Daniel dirigiu quieto. Eu olhava pela janela, mas minha cabeça estava dentro de um cálculo simples. Ela espalhou morte. Ela acionou o trabalho. Ela tentou o banco. A próxima etapa seria cartório, família, ou algum lugar que exigisse pouco e entregasse muito. No banco, a fila estava pequena, mas o ar parecia pesado. A gente foi direto no atendimento. O gerente que nos recebeu era um homem de fala mansa e olhos atentos. Bastou ele ver o Daniel para a expressão dele mudar. Senhor Daniel. Ainda bem que o senhor veio. Ainda bem. Aquela frase tinha história dentro.
O gerente puxou a gente para uma sala reservada, fechou a porta e falou baixo, como quem tem medo de ser ouvido. Ontem recebemos uma solicitação de atualização cadastral, mudança de contato e um pedido de orientação sobre procedimentos em caso de falecimento. O Daniel ficou imóvel por um segundo. Ela veio aqui. O gerente assentiu. Uma mulher se identificou como esposa. Ela tinha dados. Nome completo, CPF, e tentou acelerar dizendo que era urgente. Eu senti o estômago embrulhar. Dados ela tinha porque o Daniel tinha confiado. E confiança, na mão de gente errada, vira arma. O Daniel se inclinou para a frente. O que ela conseguiu fazer? O gerente respirou fundo. Nada foi concluído. Mas ela tentou. E isso ficou registrado. Eu olhei para o Daniel e vi o olhar dele endurecer. Aquilo era dor virando decisão. Ele pediu cópia do registro, protocolo, horário, e o banco confirmou que poderia fornecer o que fosse necessário mediante solicitação formal e orientação jurídica. O gerente também ajustou bloqueios extras, exigência de presença física e alertas em tempo real. Enquanto ele falava, eu percebi outra coisa. O gerente parecia mais tenso do que deveria para um caso comum. Eu perguntei, com cuidado. Isso já aconteceu aqui antes. Ele fez uma pausa pequena. Pequena demais. Já. E quase sempre começa com pressa e história triste. Eu senti um arrepio. Não era só a minha casa. Não era só a minha família. A Camila tinha um método. E método significa repetição. E repetição significa que alguém antes já tinha sofrido. Daniel agradeceu, assinou as atualizações, e quando a gente estava saindo, o gerente disse mais uma frase que eu não esqueci. Se o senhor puder, procure seu advogado hoje. Isso aqui pode virar coisa grande. A gente saiu do banco com papéis na mão e a certeza ainda maior no peito. Só que, do lado de fora, o Daniel parou de repente. Ele olhou para o estacionamento e o rosto dele ficou duro. Eu segui o olhar. Um carro conhecido. O carro da Camila. Ela estava ali, a poucos metros, conversando com alguém, fazendo pose, mexendo no cabelo, como se fosse dona do mundo. Ela não tinha visto a gente ainda. Ou talvez tivesse e estivesse fingindo. Com gente como ela, eu nunca duvido. Daniel deu um passo. Eu segurei o braço dele. Não aqui. Não do jeito que ela quer. Ele respirou pesado. Ela está aqui tentando fazer o quê? Eu respondi, firme. Ela está tentando fazer você perder a paciência. Porque se você gritar, ela vira vítima. E se você virar vítima, ela vira santa. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse segurando um incêndio. Depois abriu e assentiu. Aquele assentir foi o momento em que meu filho deixou de ser conduzido e começou a conduzir. A gente entrou no carro e foi direto ao advogado. O mesmo homem simples, de olhar firme. Quando chegamos, ele nem precisou de muita explicação. Bastou ver o cansaço no rosto do Daniel e a papelada do banco. O advogado ouviu tudo e fez uma pergunta. Vocês têm a gravação? Eu tirei o gravador e o caderno da bolsa, como quem coloca uma arma legal em cima da mesa. Temos. Ele pediu para ouvir um trecho, não por curiosidade, mas para medir o peso. Quando a voz da Camila disse que o Daniel tinha morrido e que eu não receberia nada, o advogado não fez cara de espanto. Ele fez cara de confirmação. Ele pausou o áudio e olhou para nós. Isso não é só crueldade. Isso é tentativa de fraude. E ela não fez isso só no telefone. Ela já começou a executar. O Daniel ficou com o olhar fixo no chão. O advogado continuou. Agora a gente vai fazer do jeito certo. Declaração formal. Notificação. Registro do que foi tentado no banco e no trabalho. E, se necessário, medida de proteção contra novas tentativas. Eu vi o Daniel engolir seco. E a família, doutor? Ela já espalhou. O advogado respondeu com serenidade. Família acredita no primeiro que chega. Então vocês vão chegar com calma, com prova e com postura. Sem humilhar ninguém. Só encerrando a mentira. Foi aí que eu pensei no ponto mais perigoso de todos. Não era banco. Não era trabalho.
Era a história que ela estava criando para nos isolar. Eu falei. Ela vai dizer que eu manipulei meu filho. Que eu estou doida. Ela vai tentar me pintar como velha cruel. O advogado assentiu como quem já viu esse filme. E é por isso que vocês não vão discutir. Vocês vão apresentar fatos. E vão deixar ela escolher a pior saída. O Daniel olhou para ele. Como assim? O advogado se inclinou. A gente chama ela para uma conversa formal, com a desculpa que ela vai engolir. Ela gosta de controle, gosta de cenário, gosta de se sentir superior. Então a gente oferece um cenário onde ela acha que está ganhando. E aí a prova entra. Eu senti o coração bater mais lento. Era isso. A armadilha inocente. Um convite que parece pacífico. Um palco onde ela vai entrar sorrindo. Daniel hesitou. Ela não vai vir. O advogado respondeu, calmo. Ela vai. Porque ela acredita que ninguém tem coragem de expor ela. E ela acredita que você ainda vai ceder. Eu olhei para o Daniel e vi uma coisa nele. Medo e coragem juntos, mas agora em ordem. Ele assentiu. Naquele fim de tarde, o advogado redigiu uma notificação simples e orientou o próximo passo. Também pediu que o Daniel separasse todos os registros de tentativas de acesso, e que eu mantivesse o caderno intacto. Ele falou uma frase que me marcou. Prova perde força quando vira emoção. Mantenham a calma. Quando saímos do escritório, o céu já estava mudando de cor. O Daniel entrou no carro e ficou parado com a mão no volante, sem ligar o motor. Mãe, ela tentou me matar no papel. Eu respondi com a voz baixa. Ela tentou te apagar. Porque ela achou que você era só um caminho. Ele respirou e ligou o carro. Então ela vai descobrir que eu sou a parede. Eu olhei para a rua, para as pessoas andando sem saber de nada, e senti uma certeza pesada. A gente tinha a prova. A gente tinha o registro. A gente tinha a estratégia. Mas a Camila ainda tinha uma coisa. O orgulho. E orgulho, quando está encurralado, costuma tentar um último golpe. E eu sabia que aquele último golpe ia acontecer antes da nossa reunião formal. Porque, enquanto a gente dirigia de volta para casa, o celular do Daniel vibrou de novo. Uma mensagem curta. Você não sabe com quem está mexendo. E naquele instante eu entendi. O capítulo seguinte não seria só sobre justiça. Seria sobre impedir que ela fizesse algo irreversível antes de cair. A mensagem dela ficou na tela como uma unha riscando o vidro. Você não sabe com quem está mexendo. O Daniel não respondeu. Ele só colocou o celular virado para baixo e respirou fundo, como quem percebe que a próxima conversa não é de marido e mulher. É de vítima e autora. Naquela noite, a gente não fez drama. A gente fez preparação. Eu organizei tudo em cima da mesa da sala. O gravador, o caderno com horários, os protocolos do banco, as orientações do advogado, as notificações salvas. O Daniel sentou do meu lado, com um olhar duro, mas sem desespero. E esse era o maior sinal de mudança. Ele não estava mais tentando entender ela. Ele estava tentando impedir. O advogado tinha sido claro. A Camila precisava de um palco para cair. Mas um palco limpo. Sem gritaria. Sem insulto. Sem chance de ela virar mártir. Então a gente marcou a tal conversa formal. O Daniel mandou uma mensagem curta, do jeito que ela sempre gostou, como se ele ainda estivesse na mão dela. Vamos conversar com calma. Quero resolver isso direito. Vem amanhã no escritório do doutor, pra gente encerrar sem confusão. Eu vi o dedo dele tremer quando apertou enviar. Não por medo dela. Por vergonha de ter que chamar alguém assim de esposa. Mas ele fez. Porque o objetivo não era agradar. Era fechar a porta certa no momento certo. A resposta dela veio rápido. Finalmente. Uma palavra só. Orgulho puro. Na manhã seguinte, eu acordei antes do sol. Fiz café, arrumei meu cabelo, passei um batom leve e coloquei uma blusa simples. Eu queria estar com cara de mim. Não de vítima. Não de guerreira de filme. De mim. No caminho, o Daniel ficou quieto. A mão dele no volante estava firme, mas eu via a dor escondida no olho.
Dor de quem percebe que a pessoa que ele colocou dentro da vida tentou arrancar a vida dele do papel. Quando chegamos ao escritório do advogado, ele já estava esperando. Calmo, sério, com aquela postura de quem sabe que verdade precisa de chão. Ele repetiu pra gente, pela última vez, como se estivesse nos treinando. Vocês não atacam. Vocês não discutem. Vocês só fazem perguntas e mostram documentos. E deixam ela escolher a pior saída sozinha. Eu assenti. O Daniel também. Minutos depois, a Camila entrou. Arrumada demais, perfume forte, sorriso pronto. Ela olhou primeiro pro Daniel com um tipo de carinho falso. Depois olhou para mim como se eu fosse um móvel antigo que ela queria tirar da sala. Dona Nair. Ela voltou a usar Dona Nair, como se isso apagasse tudo. Eu não respondi com raiva. Eu só cumprimentei com a cabeça. Eu não precisava da aprovação dela. Eu precisava da queda dela. O advogado explicou que a conversa seria objetiva, só para esclarecer fatos e resolver medidas de segurança. A Camila fez cara de ofendida. Nossa! Isso virou caso de advogado agora. O Daniel falou, firme e calmo. Virou no momento em que você ligou para minha mãe e disse que eu morri. Ela tentou rir, como se fosse exagero. Daniel, amor, eu estava nervosa. Foi um mal-entendido. Eu me confundi. Eu só queria. O advogado interrompeu, sem agressividade. A senhora confirma que ligou para a mãe dele e disse que ele faleceu. A Camila travou por meio segundo. Aquele meio segundo valeu ouro. Depois, ela tentou a saída mais velha do mundo. Eu não lembro exatamente o que eu disse. Eu estava em choque. O Daniel olhou para mim rápido, como quem pede força. Eu toquei no braço dele de leve. E ele falou. Então vamos lembrar juntos. Ele pegou o celular e colocou o áudio gravado para tocar. Um trecho curto, o suficiente. A voz dela, fria, afirmando morte, falando de funeral, dizendo que ficaria com tudo, e que eu não receberia nada. O escritório ficou em silêncio. A Camila perdeu o sorriso como se alguém tivesse puxado um pano de cima do rosto dela. Ela tentou falar, mas a boca abria e fechava sem achar saída. E quando achou, foi a saída mais suja. Isso foi editado. Essa velha está manipulando você. O Daniel não levantou a voz. Ele só respondeu uma frase, limpa, que eu nunca vou esquecer. Não foi minha mãe que disse que eu morri. Foi você. O advogado colocou na mesa os registros do banco e do trabalho. Horários, protocolos, tentativas de atualização, solicitação de procedimentos em caso de falecimento, tentativa de acesso. A Camila começou a suar. O corpo dela denunciava o que a boca tentava esconder. Ela tentou outro caminho. Virou vítima com raiva. Eu fiz isso porque ele me abandonou. Eu fiquei desesperada. Eu só queria proteger o que é meu. O advogado perguntou, direto. O que era seu? Exatamente. Ela olhou para o Daniel, e ali a fome apareceu sem maquiagem. O que ele tem? O que ele construiu? O que ele teria direito se algo acontecesse? Eu senti um aperto no peito, não por mim, por ele. Porque ouvir isso da boca da esposa é como ouvir que o amor era contrato. O Daniel fechou os olhos por um instante. Quando abriu, a voz saiu firme. Nada do que eu construí te dá o direito de me matar no papel. Ela ainda tentou negociar, como se o problema fosse só porcentagem. Tá. A gente faz um acordo. Você me dá uma parte e eu paro com isso. O advogado anotou. Calmo. Deixou ela falar. Porque pessoa assim, quando acha que ainda tem controle, entrega mais do que devia. E então ele falou. A senhora acabou de admitir que mentiu e que estava tentando obter vantagem. O próximo passo agora é formalizar os registros e encaminhar as medidas cabíveis. A palavra cabíveis fez a Camila perder o chão. Porque ali ela entendeu que não era fofoca de família. Era consequência. Ela levantou da cadeira com raiva, apontando o dedo. Vocês vão se arrepender. Você não sabe do que eu sou capaz. O Daniel levantou também, mas sem agressão. Só presença. Eu sei. Por isso eu trouxe prova. O advogado pediu que ela se retirasse. Ela ainda tentou soltar uma última frase venenosa para mim.
Você é uma velha amarga. Eu respirei fundo e respondi com a voz calma, olhando nos olhos. Eu sou uma mãe que parou de aceitar. Ela saiu batendo a porta, mas já não tinha plateia para sustentar a pose. Quando o silêncio voltou, eu vi o Daniel ficar parado, como se o corpo dele estivesse sentindo tudo ao mesmo tempo. Raiva, tristeza, alívio, vergonha, liberdade. Eu aproximei e segurei a mão dele. Você não perdeu só uma mulher hoje, filho. Você se salvou de uma mentira que ia engolir a sua vida. Ele assentiu, com a garganta travada. Eu amei uma máscara. Eu respondi com honestidade. Acontece. O que importa é o que você faz depois que enxerga. Naquele mesmo dia, o advogado encaminhou o que precisava ser encaminhado, orientou medidas para impedir novas tentativas e registrou tudo. O Daniel também ligou para alguns familiares, sem briga, só verdade. E a verdade, quando chega com calma e prova, tem um peso que a fofoca não aguenta. À noite, em casa, eu sentei no mesmo sofá onde tudo começou. O telefone estava quieto. A casa parecia respirar de novo. O Daniel sentou ao meu lado e ficou olhando para as mãos, como se estivesse reaprendendo a ser ele mesmo. Ele falou baixo. Mãe, obrigado por não ter me deixado sozinho. Eu encostei a cabeça no ombro dele por um segundo e sussurrei. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.